6, 6, 5. Erro crítico. Beleza. Foi? Foi. Tá gravando. E aí, João, beleza, cara? Beleza, man? Como é que tá? E aí, tranquilo, quer dizer que precisa de uma tragédia, quase fim do mundo, pro Rio Crítico voltar ativo, é isso? Pois é, né, cara? Fiquei sabendo que a gente já teve uma baixa aí. Ciro foi pego por um zumbi na esquina ali, virando a esquina. Foi comprar um açaí, mano. Saiu pra comprar um açaí, fazer uns crossfit ali. Foi capturado. Cara, não dava pra acreditar que o Ciro seria um cara que ia fugir de um zumbi correndo, né, velho? Não deu. O zumbi tava mais fitness. Não que qualquer um de nós seja o exemplo de cardio, né, para enfrentar um apocalipse zumbi, por exemplo, mas você tá certo, cara. E qual que vai ser então, cara? Por que a gente voltou a se falar hoje? Porque quer dizer, se fala não, né? Que a gente tem se falado, a gente só não tem gravado porque a gente é vagabundo. Exato. A gente se fala, mas a gente não grava, né? Inclusive tem um episódio bem na agulha aí, já bem planejado, né, cara? Falta só gravar, mas isso eu acho que vai ficar para um futuro próximo aí, tomara, né? Pós-pandemia. Inclusive o Ciro me fez assistir aquela porra daqueles filmes lá, cara. Eu assisti tudo. Fiquei uma semana assistindo o filme do Van Damme, a Fernanda quase largou de mim. Agora tem tempo de assistir outras pérolas do Van Damme. Pode crer. E aí, cara, qual vai ser o assunto do dia, então? Então, enquanto a gente não consegue gravar os nossos episódios presenciais aí, né? A gente vai entrar numa série especial, não é? No Erro Crítico. É isso aí, vamos fazer um segmento especial aí por alguns dias, espero que poucos, né? Porque vai ser enquanto durar essa situação estranha que a gente está vivendo, muito parecido com qualquer roteiro do Stephen King ou coisas do tipo, mas a gente vai fazer o Erro Crítico em quarentena por alguns dias aí, né? E começar a pregar esses assuntos ou assuntos similares a que falam sobre possíveis cenários quase pós-apocalípticos ou pré-pós-apocalíptico ou pré-apocalíptico. Cara, falar sobre isso na cultura pop. E por que não, né? Se acabar dando tempo aí, o que a gente espera que não, a gente pode acabar falando em cenários pós-apocalípticos aí na cultura pop, né? Fazer tipo uma live pós-apocalíptica assim, né? Sim. Tipo, filmar, olha aqui, ó, as pessoas comendo lixo, olha só, os canibais dominaram o mundo. Tem que rir pra não chorar, né, velho? Pois é. Bom, enquanto a gente tá curtindo uma quarentena aqui em São Paulo decretou o estado de quarentena a partir de amanhã, mas muitas pessoas já estão aí trancadas em casa já há alguns dias, eu sou um desses, acho que você também, né, João? Você tá em casa já há alguns dias? Desde sexta-feira. Sexta-feira eu comecei a ficar em casa. Eu tô desde quarta da semana passada. Tentando, né, ficar em casa, né, e tem que... Às vezes tem que dar uma saída aí, né, mano, porque eu tô louco, assim, velho, já nesses 4 dias já tô meio pirado. E nem começou. Só começa a contar amanhã. Começa a contar amanhã e a galera já tá surtando, né, cara? Pois é. Mas o Erro Crítico trabalha no oficial. A gente entra em quarentena junto com o Estado. É isso aí. O Dória mandou uma mensagem pra mim e falou: amanhã começa a quarentena, se vocês quiserem, grava aí. Então, aqui estamos. O primeiro episódio do Erro Crítico em quarentena, pra gente falar um pouquinho sobre o impacto e cenários similares ao que a gente está vivendo aqui, mas de uma maneira um pouco mais absurda, porque por mais que não seja um cenário bacana que a gente está vivendo agora, tá longe de ser o que aparece na ficção e na cultura pop como um todo, mas tá fácil pra gente fazer um paralelo de como as coisas funcionam, e acho que é por isso que a gente vai tentar nessa próxima 1 hora aí falar um pouquinho de cenários
similares ao que a gente está vivendo hoje, mas um pouquinho mais exagerados, né, na cultura pop. E também serve aí pra galera que a gente tá mais em casa agora, mesmo quem tá trabalhando, como o caso de muitos, no meu caso, por exemplo, pode também ter alguma coisa aí, quem sabe aí pra se distrair com a gente, aí dar umas risadas, né? Exatamente. Tipo, a comédia é feita pra isso, né? Pra dar risada das nossas situações, né? Pois a gente não vai ler textos poéticos como os atores da Globo estão fazendo, né? A gente não é tão culto assim. Então a gente vai falar bobagem. A gente também não vai dar dicas de como se diz, de como evitar, né, ser contaminado fora da gente. Ficar falando, lava sua, sei lá o quê, ou não lava, toma banho, não toma. Eu tô bebe água sanitária ou não. Você perceba que eu estou realmente entrando em estado de isolamento. Eu não tô tomando banho, não tô fazendo barba. A Alice que deve estar feliz, né, cara? Faz 3 dias que eu não como, porque eu só como o que eu planto agora e nada cresceu ainda. Então faz 3 dias que eu não como, velho. 3 dias. Acabou só o miojo. Água. Exato. Água só corrente, então eu deixei a torneira aberta, porque eu só tomo água corrente agora. São dicas, dicas aí de... sobrevivência. Tá foda. Abanos enlatado, não sei o que eu vou fazer. O milho não cresceu ainda. Tá certo, cara. E os vizinhos aí, estão surtando ou estão tranquilos? Cara, os vizinhos estão... Não sei, não tô vendo eles. Mas eles podem virar vítima também, né, cara? Sabe como lógico. Invasão de apartamento. Por isso que eu comprei já munição, afiei os facão. Tô fazendo flexão todo dia aí, os abdominal. Fiz consegui fazer 2 flexões hoje. Eu fiz um abdominal, vou fazer o segundo agora à noite, quando eu deito. Então sério, eu faço o primeiro para levantar, né, na cama. E agora à noite, quando eu volto, eu termino a série. Exato, cara. Mas qualquer coisa a gente tenta invadir os vizinhos, né? Isso é uma coisa boa em morar em prédio, né? Tem vários vizinhos pra você invadir. É verdade. Então, já comprei mais munição aí. Eu tô com binóculos aqui, eu fico olhando pra sacada e fico pegando todo mundo que entra com sacola e vou tomar piano. Já sei quem tem reservas, né? Boa tática essa. Tá certo. Bom, cara, então vamos lá. E o que a cultura pop traz pra gente, então, cara, de cenários como esse? E acaba que essa ideia de... Eu não diria pandemia, porque o vírus ele é um dos motivos da gente ter cenários como esse, mas essa ideia do mundo estar prestes a acabar, ou as mudanças que a sociedade passa quando a gente chega numa situação de estresse tamanho, que envolve todo mundo, e que são coisas que estão distantes de uma resolução que depende, sei lá, de um grupo, porque se a gente estivesse falando de alguma coisa... que, sei lá, olha, se fizer isso aqui, ou se esses caras conseguirem resolver isso aqui, a gente acaba com a guerra. Não é isso, né, cara? Não tem o que alguém pode fazer do dia pra noite pra acabar com a situação e voltar à normalidade. Infelizmente, aí o Brad Pitt não se dispôs, né, a acabar com o negócio, nem o Will Smith. Também não quis nada. Cara, quando é pra valer, os caras arregam. Tom Cruise fugiu também. Os nossos heróis aí estão nos abandonando, cara. Tá vendo? Aí você vê Schwarzenegger pro público um vídeo esses dias numa banheira lá, fumando um charuto, falando só assim, não saiu de casa. Que porra é essa, velho? Como assim, mano? Caralho. Cara. Porra, o cara veio do futuro, o cara sabe o que acontece, velho. Ele sabe o que tem lá no futuro. Pode ser que ele chegou realmente à conclusão que nada que ele faça altere o futuro e aí ele falou, larga a mão, né? Então, foda-se. Mas, cara... Mas puxa aí então, cara, puxa na tua visão, assim, o que tá mais perto do que a gente tá vivendo, o que você já leu, ou assistiu, ou viu em algum lugar, ou presenciou, não, porque eu acho que isso aqui é novo pra todo mundo, mas de tudo que você tem de cultura pop na mão aí, cara, o que tá mais próximo do que a gente tá vivendo na tua visão? O que você consumiu aí que tá mais próximo disso? Cara, a gente pode, assim, vírus sempre acaba remetendo na cultura
pop, vírus sempre vira zumbi, né? Uhum. Tipo assim, todas as infestações de zumbi começam num vírus, né? É. A gente tem desde uma bela referência nos videogames, por exemplo. Resident Evil, né? Que é uma coisa que depois virou filme. Muito melhor que o filme, mas a gente tem o próprio Guerra do Mundo Z. Tem o do Smith, como chama? Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda, que é um livro, né? Acho que Eu Sou a Lenda livro, virou filme. Virou filme. Exato. E tem... Bom, eu não lembro, você lembra de alguma coisa de... Porque epidemia tem várias, a gente pode falar, por exemplo, tem a eu não sei se um deles ou mais, eu tenho a impressão que é mais de um, mas, por exemplo, quando a gente fala do Saramago, tem tudo a ver com epidemia, por exemplo. E não é... Acho que a grande maioria, nenhum deles trata um vírus, mas são livros sobre uma certa epidemia, né? Na verdade, porque o Saramago ele acaba usando isso como um pano de fundo para mostrar. O Stephen King também faz um pouco disso. Assim, na verdade, o foco deles é muito mais mostrar como a sociedade se comporta a partir do momento que você tem um problemão como esses, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um ensaio sobre a cegueira, por exemplo, que tem essa ideia, né, de olha, todo mundo ficou cego do dia para a noite, e o que isso acontece na sociedade, né? A gente tem um livro do Saramago interessante também que chama As Intermitências da Morte, que é o contrário. É a ideia de, e se ninguém morresse mais, o que acontece com a sociedade? Mas também seria uma epidemia de imortalidade que acaba mudando todo o funcionamento da sociedade. E o Stephen King tem um livro que virou uma minissérie que para mim é uma das coisas mais legais que eu já vi em relação a isso, que chama A Dança da Morte, que tem a diferença é que não tem zumbi. O vírus, quando ele pega, ele mata geral. Então, assim, as pessoas vão morrendo, sobra-se, assim, um percentual ínfimo da sociedade, e essa sociedade se divide em dois grupos, um grupo do bem e um grupo do mal, e aí eles vão brigar pelo futuro da Terra e qual ideologia vai ganhar, né? A ideologia que é liderada pelo Randall Flagg, que é um dos grandes vilões do Stephen King, que é o do mal, que ele vai para Los Angeles, funda um novo reino lá em Los Angeles com uma galera pirada, e aí tem uma turma do bem que segue uma velhinha chamada Mãe Abigail, que tenta combater esses caras do mal para fazer com que o futuro seja menos sinistro em relação a esse vírus. Mas o começo da história, por exemplo, é um pouquinho parecido com isso aqui, assim, é um vírus que do nada escapa. A diferença é que lá estava sendo usado como uma arma militar. Essa experiência escapa de um laboratório, e aí, assim, são duas pessoas que fogem do laboratório, eles não conseguem trancar o laboratório com essas duas pessoas fogem, e aí começa, né? Vai no posto de gasolina, infecta algumas pessoas, aí essas pessoas vão para casa, infecta outra, daqui a pouco uma cidade está tomada, aí essa cidade passa, e um terço do livro, mais ou menos, o mundo praticamente acabou, porque todo mundo foi infectado, e aí começa-se a história das pessoas que estavam imunes a esse vírus de alguma maneira, mas é um percentual mínimo, e esses caras começam a criar uma nova sociedade, e é uma história bacana pra caramba. Eu acho que é o livro mais longo que o Stephen King já escreveu, é muito bacana, e tem uma minissérie de TV que adaptou essa história também, que acho que são 4 ou 5 capítulos, que é bem legal, chama Dança da Morte, e tem essa ideia de vírus, mas que não viram zumbi ou bichões no final, assim, tipo, só morrem, as pessoas morrem e ponto. Tudo... Temos muitos exemplos, né, cara, de epidemia na cultura pop, não só as epidemias biológicas, digamos assim, né, de perigo biológico, mas como a gente falou aí do próprio Saramago, que não deixa de ser um tipo de epidemia, e na realidade a gente vive vários tipos de epidemia aí desde do começo dos tempos, que não assim seja, digamos que seja algo que seja um perigo biológico, né? Mas esse livro do Stephen King, você disse que é o mais longo dele? Eu acho que cara, é muito longo. Puta, é muito, muito longo, cara. É muito longo. Eu não consigo dizer o quanto eu li o ano retrasado, eu acho que eu li esse livro, porque eu tinha revisto a série e
E aí eu peguei o livro no Kindle e li. Chama A Dança da Morte. Parece que Não eles é um estão livro querendo novo, fazer. né, cara? Não, Não é não, não. Não, cara, é antigo. Quer ver? Eu tô até, enquanto a gente fala aqui, a internet é foda, né? Mas ó, ele foi publicado originalmente em 1978, cara. Então é uma história antiga dele. É uma história que traz como vilão o Randall Flagg, que é um vilão que depois vira um dos grandes vilões da Torre Negra, por exemplo, de toda a série da Torre Negra. Mas aqui, ó, oficialmente ele tem 823 páginas, cara. Então, e eu tinha lido em algum lugar que esse era, até em algum momento, o livro mais longo que ele escreveu. Porque, por exemplo, a Torre Negra são vários volumes, né? Então não conta. É isso que eu... Isso. A Dança da Morte é um livro só, mas tipo, só. É bitelo. Bíblia. E é muito bacana, cara. É uma história muito interessante. Tem essa pegada, mais ou menos, ele aborda algumas coisas tipo no Nevoeiro, que lembra que no Nevoeiro tem aquela ideia que as pessoas ficam trancadas num supermercado e lá fora tem alguma coisa que tá matando todo mundo, e acaba sendo assim, como que as pessoas se comportam numa situação como essa, né? Quando você tira as regras que a sociedade estava acostumada a seguir até então, o que acontece? Então tem um pouco disso na Dança da Morte também. E se eu não me engano, estão pensando em readaptar isso aí, fazer uma nova versão dessa minissérie e tal. Mas essa minissérie ela ficou por muito tempo fora de catálogo em DVD, era praticamente impossível de achar. Mas há pouco tempo atrás tem uma editora que está lançando alguns filmes antigos, algumas minisséries antigas em DVD, e eles relançaram a Dança da Morte. Então dá pra achar aí na internet quem tiver a fim de entender um pouquinho sobre isso. É uma história muito interessante, cara. É uma das minhas preferidas de pandemia, assim. Fica essa dica aí, então, pra galera. A Dança da Morte do Stephen King, que dispensa apresentações, né? Stephen King. E parece que ele deu uma entrevista, assim, há pouco tempo atrás, acho que, tipo, essa semana, assim. Alguém falou assim pra ele, e aí, cara, tipo, o que tá acontecendo? É aquilo lá que você escreveu? Aí ele, não, cara, peraí, tipo, não, cara, que tipo, aquele negócio era muito pior, porque, tipo, em alguns dias o mundo tava dizimado, a situação é séria, mas não estamos falando nada parecido com aquilo e tudo mais. Mas chegaram a questioná-lo, assim. Porque, geralmente, quando a gente fala da cultura pop, dessas epidemias, pandemias, elas realmente têm um índice ou de digamos assim, mortalidade altíssimo, né, cara? Que atinge mesmo e, tipo, dizima. Se depois vira zumbi, vira um monstro, não vira ou morre, é outra questão. Ou se é uma coisa mais como, por exemplo, Saramago, né? Um tipo de epidemia que não é perigo biológico, sei lá o quê. Mas geralmente ela alastra e fica, né? Felizmente não é a situação que a gente tem. No ensaio sobre a cegueira parece que também, acho que se eu não me engano, é todo mundo menos uma pessoa, né? Só tem uma pessoa que consegue enxergar, não é? No ensaio sobre a cegueira? Então, dentro daquele hospital, sei lá o que é lá, acho que era um hospital, alguma coisa, tem uma pessoa que enxerga. Fora do mundo, fora a gente não sabe, né? Porque se passa dentro, o cenário é dentro daquele ambiente que eles estão ali, que é um hospital, não fala muito do lado de fora, né? Sim, mas isso que você falou é verdade, assim, geralmente na cultura pop, quando acontece isso, não é como é hoje, que assim, você tem, sei lá, 0,x% da população que pega e dentro desses 2% morre. Não, tipo, quando a gente tá falando de cultura pop, o negócio é elevado à milésima potência, tipo, é extremado, 10, né? 10 pessoas que conseguem sobreviver, o resto foi pro saco, né? No caso do Eu Sou a Lenda, que você falou no começo, só sobra um cara. Cara que é imune e não sabe o porquê ele é imune, e é esse cara que é a lenda, na verdade, né? Porque ele acaba virando a lenda e tem até... Eu não sei se a gente chegou a comentar sobre esse filme em algum episódio do nosso podcast, mas ele tem uma diferença... Você chegou a ler o livro já? Do Eu Sou a Lenda?
É muito interessante, porque o livro ele tem uma pegada que justifica o título que não tem no filme. Porque assim, no filme a gente conhece o protagonista, né, que no filme é interpretado pelo Will Smith, e ele já tá naquela situação de tipo, ó, o mundo acabou, sobrou eu, tem esses vampirões aqui e tal, e aí fica naquela busca dele por tentar achar uma cura para reverter e etc. E acaba do jeito que a gente conhece lá no filme, né? Tipo, os caras, ele consegue encontrar uma menina, aí a menina vai, ele consegue achar cura, tem um finalzinho meio feliz ali. No livro... Tem uma sociedade, né? Isso. Isso no livro também. Isso, no livro... Isso, leva ele a crer que, olha, tem um lugar onde tem um resquício de sociedade, a gente precisa ir pra lá e tal, não sei o quê. Isso é no filme. No livro não tem isso. No livro, basicamente, não. No livro, o que acontece? Spoiler fudido aqui pra quem, então, pula aí, quem não quiser saber o que acontece no livro. Mas, assim, no livro, cara, quando a menina vai até ele, é uma situação um pouco diferente do que acontece no filme. Ele acaba ficando com a menina por um tempo, tal. A menina se vende como mais uma sobrevivente, né? E ele fica ali, porra, uma sobrevivente, caralho, do cacete. Mas no fim, ela, na verdade, não é uma sobrevivente. Ela é uma mina que trabalha pra outra galera. Porque o que acontece? No livro, ele virou a lenda. Porque, assim, por mais que a gente leia a história pelo ponto de vista do cara, o que acontece no livro? A sociedade humana, como a gente conhece, ela nunca mais vai acabar. Nunca mais vai existir. Ela acabou. Então, assim, aquela galera, aqueles vampirões se tornam a nova sociedade. E eles vivem com hábitos noturnos e etc. E eles têm um bicho papão na cidade, que é o protagonista. Ele é a lenda. Tipo, ele conta assim, uma história. Exato, que tipo, existe um cara... Isso, que é das antigas, que é outra regra, que ele tem uma outra biologia, não sei o quê. E tipo, os caras ficam loucos, porque assim, ele é meio que uma âncora para a sociedade avançar, porque a sociedade nova não consegue avançar enquanto existe esse cara que fica retomando o que era antes. Então eles chegam a um ponto que eles mandam a mina pra ele pra tentar convencê-lo, tipo, velho, você tem que sumir, velho, você tem que morrer, porque assim, acabou você. Tipo, você é uma lenda agora. Assim, a sociedade chegou para outro caminho. E isso é uma ideia muito fodida que no filme não existe, né? No filme os caras são uns monstrão, irracional e tal. No livro não, no livro eles são super racionais. Eles viraram uma nova sociedade onde o bicho papão é o cara que ficou das antigas, entendeu? Pô, legal pra caramba. O livro deve ser do bem cacete, legal. É muito legal. E é um livro bem curtinho, assim, é fácil ler. Que agora tem a cara do Will Smith. Né? Exato. Exato. Aí você deve ler, cara, e você fica vendo o Smith. Isso é uma epidemia que acontece há muito tempo. Todo livro que vira filme, depois o livro recebe a capa do filme, velho. É isso aí. Aí você tem que aceitar que o cara é aquele ali. Cara, é muito foda isso. E é diferente porque no filme, até por uma questão de roteiro para tentar acelerar a história, ele era um químico, um biólogo, alguma coisa assim, né? Isso. No livro não, no livro ele é tipo um mecânico, sei lá, ele é qualquer cara. Só que como ele fica sozinho, então ele fica estudando biologia e tentando achar uma maneira de sobreviver e tal, mas ele não é um cientista. No filme, ele é um cientista, né, porque tem que acelerar o porquê que o cara tem um laboratório, porquê que blá blá blá, mas no livro não tem nada disso, é um pouquinho diferente a história. No filme ele é tipo um cientista e, se eu não me engano, ele é um cara do exército, né? Ele é um doutor do exército, cientista no exército, e se eu não me engano ele já é envolvido, ele já é o cara que já tem ali aquela carga anterior no estudo da bagaça toda. Ele estava envolvido quando a coisa escapou, né? Tipo, de alguma maneira. É isso aí, no livro é um pouco diferente, não tem esse background aí do personagem. E tem a questão, você falou aí da questão da sociedade, a gente tá falando do grupos que ficam ali, ou que sejam grupos que ficam isolados de alguma maneira, ou que por causa da eliminação dos próximos, né, reduz o grupo. E aí sempre tem também essa luta, né, nos exemplos da cultura pop,
é muito representativo nesses cenários, o grupo que se ajuda, né, a galera que se ajuda mutuamente, e tem o cara que é egoísta, que quer, tipo, pegar os recursos tudo para ele, quer sobreviver sozinho na parada, né? Isso é uma coisa muito, muito trabalhada também, né, na cultura pop quando acontece esses cenários, né? Você tá me lembrando de uma cena naquele filme do Tom Cruise, no Guerra dos Mundos. Porque a Guerra dos Mundos, na verdade, não é uma epidemia, é uma invasão alienígena, mas a sociedade passa a viver como se fosse um mundo pós-apocalíptico, né? Sim. E ele é um personagem muito assim, né? Tipo, ele é um cara, lembra que tem até aquela cena que ele tá com a filhinha dele e ele se encontra com o cara e ele se liga que assim, ele tem que matar o cara para poder ter alguma chance de escapar com a filha, assim. Então acho que isso, de alguma maneira, mostra esse lado que você está falando, que em alguns momentos nessa ideia de mundo pós-apocalíptico ou epidemia, acabam surgindo esses perfis de personagens extremistas, né, que falam assim, cara, para aumentar a minha chance de sobreviver a isso, eu tenho que me tornar quase que um monstro, porque senão eu não vou conseguir. E ao passo que você tem uma outra galera que já tenta fazer uma coisa mais coletiva e tentar, não, vamos reconstruir a sociedade, né? Tipo Kevin Costner, né? Vamos reconstruir os Correios, porque é isso aí que vai fazer a sociedade voltar ao normal. Pois é, cara, vamos entregar a carta pra... E tem muito desses lances, né, cara? Geralmente, acho que quando a gente fala assim, eu não assisti muita coisa, mas eu lembro de alguma coisa dos quadrinhos que são antigos, mas, por exemplo, The Walking Dead, tem muito disso, né? A galera cria N sociedades, né? Acho que a série, principalmente, acho que cada temporada, os personagens ali tidos como principais encontram alguma outra sociedade que se reorganizou de determinada maneira. Algumas têm lá o líder supremo, quase que um rei ou um imperador que manda. Em outros lugares é um lance mais coletivo e tal. E tem os cavaleiros solitários, né? O jogo sempre tem... acaba, mais uma vez, a cultura pop sempre mostrando os extremos, né? Tipo assim, cara, o cara virou... a sociedade galera agrupada para sobreviver, ou aquele cara que fala, não, velho, a minha tática aqui é eu sozinho, eu fico moitado, não tem o risco de ninguém fazer uma besteira aqui, descobrirem a gente, então a gente vivo aqui na boa, faço minhas coisas e tal. É isso aí. No próprio... Eu não cheguei a assistir todo o Walking Dead, eu parei de assistir já faz um tempo, mas os próprios personagens principais passam por essas mudanças. Então eles começam com uma ideia muito mais coletivista, do tipo, vivemos numa democracia, e chega um momento que algumas situações forçam o personagem principal lá a falar assim, velho, agora não é mais uma democracia, agora assim, quem quiser estar comigo vai ter que viver aquele jeito que eu toco, porque se a gente ficar toda hora dividindo opinião também, não vai dar tempo, porque os zumbis estão aí e tudo mais. Porque no caso do Walking Dead, que é mais ou menos o mesmo caso da Sua Lenda, a sociedade mudou, e além de mudar, criou um inimigo fudido que a todo momento quer fuder essa sociedade, né? Não é uma reconstrução, né? Não é uma questão tipo, sei lá, o livro de Eli, que assim, o livro de Eli deu uma merda, o mundo tá pós-apocalíptico e agora tá na hora da sociedade voltar ao normal. Não existe um super inimigo, um monstro ou sei lá o que. No caso do Walking Dead, né? Tem, tipo, o cara não pode parar, porque senão ele vai morrer. É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Até mesmo diferente do algo pós-guerra, né? Que, tipo, beleza, né? A gente não tá mais sofrendo ataque, né? Então vamos ver como a gente reconstrói, né? Quando se reorganiza. Como tem uma epidemia que acaba tendo um inimigo constante, né? Que não para ou de crescer, porque vai criando novas vítimas que viram novos zumbis, por exemplo, e tudo mais. Uma grande parte da população já se transformou nesse inimigo, né? E aí o cara realmente tem que... E aí
tem tudo isso que às vezes acontece, né? O cara, aquele que você falou, às vezes ele transforma quase num monstro, né? E aí ele meio que domina os mais fracos ali, do tipo, querendo dar uma falsa segurança, né? Do tipo, Isso. cara, viva aqui aos meus modos que eu te protejo, a gente se protege de alguma forma. E você tem também a galera que acaba procurando esses líderes, porque eu acho que, querendo ou não, isso também acaba sendo um reflexo da sociedade. Não é todo mundo que está apto a tomar as decisões por conta própria. Então, tem muita gente que fala assim, cara, eu preciso de alguém para seguir. Então, quando aparece esse alguém para seguir, muitas vezes ele tem uma ideia meio louca, mas no fundo é tudo que você tem. Você quer alguém para seguir, tem esse cara aqui. E a sociedade acaba indo atrás, né, cara? É bizarro, mas infelizmente é como a sociedade funciona. Exatamente. E a cultura pop mostra muito disso, cara. É aquilo que a gente falou no começo. É pegar isso aqui que a gente está vivendo e, obviamente, elevar a milésima potência, colocar um monte de questões que estão bem longe do que a gente está vivendo, e sorte nossa que está longe disso, porque já é um pé no saco, tá? Uma semana trancado dentro de casa, você imagina você ter que brigar por água, né? E matar o teu vizinho por água. Mas eles vão ao além para criar uma história, né, cara? É entretenimento, não vamos confundir com a vida real, né? Porque eu acho que até numa situação real, vamos supor que acontecesse alguma coisa, como a gente já citou aqui, uma epidemia, alguma coisa que fosse tão rápida, se elas trazem tão rápido, né, criasse um inimigo em comum e tal. Cara, eu acho que nesse ponto a cultura pop ela é até otimista, né? Porque eu acho que assim a humanidade ia sucumbir rapidamente e não ia ter jeito, cara. Não ia ter jeito desse negócio. Eu acho que existe um lance do instinto animal que tem muito mais a ver com você proteger você e os seus do que proteger a raça humana como um todo, né? Então, assim, vira meio que cada um por si. Eu sou dessa ideia. Eu acho que se essa porra chegasse nesse ponto, não ia ser tão legal assim. A gente não ia ter heróis. A gente ia ter meio que cada um por si mesmo. Ia ser um negócio mais tipo Zumbiland, assim. Sabe? Que assim, os caras eles vão viver a vida deles e foda-se, saca? Assim, não vou ficar tentando resolver o problema da humanidade. Vai achar ali os grupos já existentes, né? Procurar, sei lá, familiares, amigos e tal. E a gente fecha aqui o círculo da confiança. É isso aí. Mata a galera que não põe a galera pra fora desse círculo, né? Mata quem tiver que matar e vamos se proteger e foda-se a sociedade. Não temos que ficar pensando, mas será que um dia a gente vai voltar a ter eleições e a gente vai... Foda-se, aí é tribal, o negócio virou tribal. Não é difícil disso acontecer, não. Seria acho que uma surpresa para todos se a sociedade se organizasse mesmo e você acolhesse os desconhecidos como realmente seu próximo ali, seu irmão, de tipo, vamos sobreviver junto, cara. Ia ser uma surpresa, eu acho, para as pessoas. Eu acho que no começo até teria. Eu acho que no começo até teriam, assim, situações onde as pessoas iriam mostrar esse tipo de altruísmo, né, de espírito coletivo e tal, mas a hora que a coisa apertasse mesmo e assim, beleza, agora tem uma garrafa d'água, velho. E essa garrafa d'água não vai dar pra todo mundo. Não adianta querer dar um golinho pra cada um. Assim, aí acabou. Aí a gente volta a forma animal e aí, cara, cada um por si, sobrevivência do mais forte e foda-se. Exato. Porque isso até é uma coisa que, não sei, meio que animal, não sei, mas se você pensar, mesmo que assim, nesse exemplo da água, cara, tipo, é muito mais fácil a gente achar água em 10 do que a gente se matar aqui, sobrar um, o cara vai encher a pança de água e no outro dia. É isso aí. Mas assim, teria que ter muita frieza e seria uma surpresa se a galera fosse pé no chão e falar, não, beleza, cara, a gente tá junto aqui, sobramos aqui nós desconhecidos, nós 10, 15, 20 desconhecidos aqui, e agora a gente tem que... reconstruir a sociedade. Vamos, sei lá, né? Construir a sociedade, não sei.
Talvez tenha um ciclo. Talvez a coisa seja meio cíclica, assim, tipo, no começo talvez tenha uma pegada meio altruísta, não. Até pra tentar achar conforto, a tentar diminuir a pressão, diminuir o tamanho do problema. Aí vai chegar uma hora que vai faltar recurso, aí vira bicho. E depois que, assim, sobrou algum só e já passou por esses picos de piração, aí talvez num segundo ou terceiro momento a sociedade volte a falar, não, peraí, talvez seja mais legal a gente se unir em 10 para achar água e estocar, a nossa chance de sobrevivência é maior do que se a gente ficar brigando por essa garrafa. Mas eu acho que não vai ser o primeiro instinto, não, cara, porque... O ser humano é foda, o ser humano é um bicho foda, cara. Pode crer, e deve ser muito melhor pra você quando tiver rodando a Paulista, trombar um leão e, tipo, ter 10 alvos do que só você, né? Lógico, né? Você corre. Você corre, né, cara? Pois é. E isso a cultura pop é interessante, né, pelo outro lado, por esse lado, porque numa ela coloca o extremo, né, em coisas que a gente, pelo menos a gente... digamos assim, apesar das piores, se a gente fala de peste negra, gripe espanhola, porra, que matou gente pra caramba, num negócio totalmente foda, contagioso e tal, que a humanidade já passou, mas nada perto do que a literatura ou o cinema ou qualquer coisa da cultura pop mostra, né? Esse negócio de extremismo, assim, cara, que em pouco tempo, em dias, descobriu o hospedeiro número 1, né, número 0 hoje, daqui uma semana já tá devastado. Acabou. Não tem, a gente não tem relatos históricos disso em massa, né, no planeta. Né? Não, acho que... eu acho que assim... eu acho que não. E você tava falando do leão andando na Paulista, me lembrou um outro filme, cara, que é bacana, que pouca gente talvez lembre por esse fato, mas é um filme que existe por conta de um vírus que fudeu com a Terra, que na verdade foi um vírus que depois até se explica que foi planejado a epidemia que aconteceu com ele, que é os 12 macacos. Os 12 macacos. E os 12 macacos tem uma hora que o cara tá andando assim, né, pela superfície, porque a superfície tá inabitada, e aí tem um leãozão andando assim no meio da cidade e tal, porque a vegetação já começou a tomar conta e tudo mais. Mas aí a gente tá falando de anos e anos no futuro, né? O cara, inclusive, volta no tempo e tal, pra tentar entender. 12 macacos, acho que muita gente assistiu já, eu acho, né, cara? Que tem mais um dos nossos prováveis heróis, né? Que é o Bruce Willis, né? Que é o McClane. Que esse aí teria que resolver a porra do problema, né, velho? A gente tem também o Brad Pitt nesse filme, né? Tem o Brad Pitt, mas ele o Brad Pitt é meio vilão, né? Ele é um dos caras, se eu não me engano, que faz parte do grupo. Se eu não me engano, são os ecoterroristas, não são? Que lançaram um vírus pra tentar dizimar humanos, porque os humanos eram a desgraça do mundo. Então, assim, vamos tentar matar os humanos, porque daí vai ser legal um planeta sem seres humanos. Que ele tá, se eu não me engano, ele contracena no hospício, né? Quando o personagem do Bruce Willis vai lá preso num hospício, sei lá, alguma coisa. Isso aí. É legal, 12 Macacos é um exemplo legal de filme de epidemia. Epidemia é só ali o plot inicial, né? Tipo, o start, mas é legal. E o filme começa com, assim, já fudeu, né? O filme começa como já tá... A gente não vê como a sociedade chega àquele ponto. Já começa assim, já tá todo mundo vivendo no subterrâneo e tal, porque não é legal, não dá pra viver na superfície mais do planeta. Eu lembro que teve uma época, cara, que teve um lançamento de vários filmes, principalmente. Eu não sei se em questão de livros, porque livros é outro nível, deve ter muito na literatura que tratar isso. Mas eu lembro que teve uma época que tratou bastante no cinema, questão de epidemia, fora uma epidemia mais assim, menos fantasiosa, né? Tipo, na época do Ebola, né? Acho que tem até um filme, acho que é do Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman chama Epidemia. Chama Epidemia. Chama Epidemia, é muito legal cara. Esse filme, né, cara? Esse filme é muito legal. Foi um dos primeiros filmes que eu assisti que tratava desse assunto, assim. Deixa eu procurar aqui pra ver. É de 95 o filme, cara. Isso. Que eu lembro do macaquinho, que tinha um macaquinho, assim, na capa e tal. É isso aí. Que era um filme mais
mais sério, né, sobre epidemia, acho que baseado nessa quando surgiu o Ebola e tal, acho que foi meio que... É isso aí. E é um vírus que não tem nome no filme, né? Mas vem do macaco e tal. Acho que tem tudo a ver com o tal do Ebola. Ó, Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Kevin Spacey e Donald Sutherland. Porra, tem um puta elenco, hein, velho? Um elenco, né? Eu lembro que essa epidemia aí é um filme que tratou do assunto de uma maneira bem mais séria, assim, tentando dar lógico que é um filme dos anos 90, né? Qualquer filme dos anos 90 com cunho científico não é assim um cunho científico... É um cunho científico entre muitas aspas, né? Muitas aspas, né? Mas é um negócio que tratava ali de uma maneira séria. Ninguém virava zumbi, né? No final. Tem um filme do Soderbergh que vai nessa mesma pegada, chama Contágio. É um filme de 2011 que é muito bacana também, e ele tem essa pegada. E tem esse lance, tipo, uma pessoa vai viajar, contrai o vírus, volta, e aí começa a espalhar, tipo, mais ou menos o que acontece com o Planeta dos Macacos, essa nova trilogia, né? E aí começa essa ideia do pânico, né? De tipo, qual o percentual de contágio, né? Em quanto tempo vai tomar o planeta inteiro e o que dá para fazer e tal. E é um pouco mais sério do que essa ideia de tipo, todo mundo vira zumbizão e tal. Eu acho que vai nessa mesma pegada da epidemia, assim, é muito legal também. Teve uma fase, eu acho que foi bastante influenciada por esse fato real do Ebola, né? Teve uma época que apareceram filmes com cunho mais, entre aspas, aí, científico, né, de epidemias e essas coisas. Eu acho que no caso do Ebola que você falou, é um assunto bacana da gente trazer, porque é óbvio que, salvo as devidas proporções e tal, eu lembro quando a gente era mais novinho, que veio essa ideia do Ebola, tinha também um fuzz fudido do tipo, caralho, o que vai acontecer agora, né? Esse vírus fudeu e hoje em dia tá super controlado, né? Hoje em dia a gente nem ouve mais falar do assim... Obviamente devem ter focos aí, talvez na África, em alguns lugares com menos higiene, com menos saneamento e tal, mas já não é mais um problema. E talvez no caso do coronavírus agora, assim, talvez não, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Daqui a algum tempo, obviamente, a gente vai olhar para trás e falar, porra, lembra aquele dia que a gente ficou trancado tal por um tempo? Mas assim, acaba sendo alguma coisa que a humanidade acha um jeito de resolver, porque também a gente não tá falando de um treco de ficção científica, né? Que tá saindo dizimando a galera na rua e tal, as pessoas caindo e virando zumbi e tal. Mas assim, se a gente fazer esse paralelo, tem muito a ver do que a gente estava falando até da questão de, na cultura pop, as epidemias se alastrarem, serem devastadoras. Se a gente fazer um paralelo entre o Ebola e o coronavírus, lógico, longe de falar como especialista, mas assim, o Ebola, que eu me lembre, a história é um negócio que, assim, totalmente sintomático, e o cara morria em 24 horas. Tipo assim, o cara infectava, já, né, em pouco tempo tava mal. Já o coronavírus, parece que o bagulho fica 2 semanas sem sintoma. Então aí a galera viajou, saiu da China, foi pro mundo, foi pra não sei o quê, até começarem, né, tem aí as questões que não sei se são reais ou se são... não vou entrar nesse mérito se são reais ou são teorias da conspiração, né, de que a China escondeu durante muito tempo por fatores econômicos, e não fuder a economia, de falar que tem gente. E aí isso ajudou a espalhar para o resto do mundo, porque ficou aí, os caras descobriram lá na China no final de 2019 e agora está surgindo só em março, então ficou gente viajando para todo lugar e tal, não sei o que. Tem estudos que mostram aí que parece que... Eu já li alguma coisa essa semana que foi detectada essa porra em 2007. Só que os estudos na China diziam que isso não contagiava humano e tal, não sei o quê. E aí foram meio que deixando de lado. E agora, desde 2019, que a coisa realmente infectou. E teve o paciente zero lá em tal do Wuhan lá, e o bicho pegou. E aí também começa, acho que... É difícil pra gente que não é especialista entender o quanto disso é viagem, o quanto disso é teoria da conspiração
E a única coisa, o que parece é que assim, se a gente pegar no Brasil, né, sei lá, a gente tá falando desse assunto que há 2 semanas, cara, a gente tinha, tipo, pouquíssimos casos, cara, tipo 20 casos, agora a gente tem 1000 e poucos casos, né, testados. Então, assim, você vê que a curva né, cara, é um negócio fora de controle. Ela vai subir, antes de descer, ela vai subir um pouco, né? Acho que a grande questão é saber quando é que essa curva vai começar a baixar, né? Descer até onde, né? Mas de contágio. Do contágio, né? Uhum. Até onde vai chegar para começar as pessoas pararem de ser contaminadas, né? Até para que seja desenvolvida a imunidade natural, porque assim, o que vai acontecer com isso é como qualquer outra gripe. Daqui a pouco a raça humana vai estar praticamente imune a isso. A gente vai pegar esse vírus, vai ter coriza, tosse e acabou. Vai ter um remedinho ali que você toma e... Né? Parece que as pessoas se curam naturalmente, porque não tem um tratamento, né? Um negócio que... Então, assim, existiam os paliativos dos sintomas, como qualquer gripe, resfriado. Vamos ver até como é que vai fazer isso aí. Agora, assim, para fechar esse assunto, né, para a gente não entrar muito em ciência, em política, que não é a nossa ideia e nem a nossa especialidade, inclusive nem cultura pop é a nossa especialidade, mas, assim, eu não duvido se a gente sabe que o Estado, né, os nossos governantes de maneira geral no mundo são bem escrupulosos. E não é difícil da gente acreditar, mesmo se for uma teoria da conspiração, que alguma coisa foi feita a nível de Estado para, não vamos prejudicar aqui o meu dinheirinho, né? O que está entrando no meu bolso aí, né? Mas isso eu acho que deixar para outros podcasts essas histórias aí. Eu acho que de uma maneira geral, o que a gente está vendo, uma coisa não dá para negar, né, cara? Se aquela história do médico lá for verdade, no mínimo, os chineses tentaram abafar o caso para não dar repercussão, talvez não por um grande plot de dominação mundial, mas simplesmente para falar, cara, isso aqui é bom não escapar porque pode pegar mal. Talvez o que eles não imaginassem é que o treco era tão sério assim, né? E aí o bagulho acabou. Aí, né? Mas porque... que com certeza ter envolvimento do Estado, e talvez se lá atrás, e lá atrás, a gente não tá falando 10 anos, né? Estamos falando tipo agora. Se talvez quando esse médico falou, a galera tivesse levado a sério e deixado alguns interesses talvez econômicos ou financeiros de lado para falar, não, beleza, vamos alertar todo mundo e vamos fazer alguma coisa, possivelmente menos pessoas teriam morrido já. Com certeza. Pode ser que não teria chego ao resto do mundo também, né? Exato. Tinham subido barreiras ali, ninguém sai. Pelo menos não com essa proporção. Agora, porque imagina, né, o impacto econômico da China falar, cara, vou ter que parar, vou ter que entrar em quarentena aqui, vou parar de produzir o que de dinheiro que o mundo ia tirar da China, porque, o cara não vai entregar meu microchip, o cara não vai entregar meu tênis, o cara não vai entregar meu plástico, sei lá, tudo que... E as cadeias de valores globalizadas hoje são totalmente interdependentes, né, cara? Então, se um player como a China fala, cara, eu não posso mais exportar nada enquanto eu não resolver esse problema, mesmo que a gente não tivesse com o vírus e o vírus não tivesse chegado da América, teria o colapso financeiro seria igual. Ou muito parecido, né? Cara, uma coisa que eu lembrei quando a gente estava falando dos filmes dos anos 90, no início dos anos 2000, um filme que a gente assistiu, cara, que faz parte também de uma epidemia de Hollywood, que é pegar filme bom e querer regravar. Mas eu lembro que a gente assistiu, se não me engano, é um filme espanhol, que acho que nos Estados Unidos virou, não lembro se você vai lembrar do nome original, mas nos Estados Unidos acho que virou Hack. Quarentena. Quarentena, chama. Quarentena, filme espanhol. Esse filme é super legal, é espanhol mesmo? É espanhol, acho que sim. Chega aquelas dos bombeiros que tem, né? Tem esse filme que é tipo de câmera. É tipo Bruxa de Blair, assim, né? Isso. Quarentena chama. Eu acho que é possível, cara. As autoridades são chamadas, né, num condomínio, assim, um prédiozinho, 2, 3 andares, porque tem uma pessoa agressiva lá, brigou, matou família, não é alguma coisa assim. Aí os caras entram e fecham ali o negócio, e aí o filme acontece naquele prédiozinho de 2, 3 andares ali. Puta, é animal esse filme, cara. Na verdade, o Quarentena é o remake americano. O original chama Hack, o espanhol chama Hack.
Então assistam o REC em espanhol. Acho que nos Estados Unidos teve 1, 2, 3, Quarentena 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá. Mas o original é REC espanhol. Isso, que vai até o 4. 1, 2, 3, 4. Eu não assisti as sequências, eu assisti só o primeiro, que é excepcional. Que a principal é uma jornalista, né? Que tá acompanhando o dia a dia de uns bombeiros. E os caras são chamados para pegar uma mina que teve um problema. E acaba que quando eles entram no prédio, o prédio é lacrado, porque tem um vírus lá. E a história toda se passa dentro do prédio. É animal esse filme, cara. É muito bom. É legal. Isso, e aí, assim, diferente um pouco do que a gente falou de filmes de ter o cara que se forma um herói, o cara que se forma um egoísta e tenta tudo, né? Tudo pra ele, ou a galera da sociedade, nesse filme não dá tempo pra nada. Porque, tipo assim, a galera tem um prédio e assim, mano, tem um monstro lá. E aí nem dá tempo de pensar no que você vai fazer, se você vai se juntar com o amiguinho, não vai, foda-se, o negócio. E o bacana e esse senso de urgência no filme ele é construído de uma maneira bacana, por quê? Porque quando você não sabe, né? A primeira vez que você assiste o filme, você não sabe do que se trata. Os caras são chamados, e aí a mina tá lá, mas como é que é quando vocês recebem um chamado? Olha, cada um recebe um chamado, vamos lá ver o que é, tal. E de repente, não se explica nada, o prédio tá bloqueado, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, é o que você falou. O senso de urgência é tão grande que em 2 horas de filme acontece tanta coisa que os caras, muita gente morre no filme sem saber o que tá acontecendo no filme, né? Então não dá tempo pra se criar teorias e tal, é porrada e correria e tal, é muito legal. Exato, e nem as pessoas ficaram lá dentro, diferente geralmente dos outros, sabe o que aconteceu, que teve a galera que fica presa lá ainda não sabe direito o que tá acontecendo. Não sabe. Até a gente que tá assistindo, que tem teoricamente mais informação por ver mais de um ponto de vista, demora pra você entender o que tá pegando ali. É muito bom esse filme. Eu tenho ele em DVD, cara, é muito legal. Esse REC é muito bom mesmo. É muito legal. Cara, e o que a gente pode falar, lógico, como sempre, RPG. RPG nesse tema, epidemia. Eu acho que tem muito a ver com jogos de ficção, né, cara? Porque acaba que tem muito a ver com essa pegada mais pós-apocalíptica. Talvez, pelo menos, se a gente pegar nossas experiências, que eu me lembre, pelo menos, a gente sempre jogou pós. Né? Assim, aconteceu uma merda e não durante, exatamente. Eu acho que o durante, pra gente, como grupo de RPG, nunca foi um cenário. Eu lembro de um outro jogo onde talvez a gente tinha ali um vilão que tinha uma arma biológica, que a gente tinha que impedir o cara de espalhar isso, mas não chegou a espalhar porque a gente resolveu o problema. Ou cenários onde aconteceu uma merda, fudeu a sociedade, agora a gente tem esse novo cenário pós-apocalíptico, que é por conta de um vírus ou de alguma coisa, de alguma doença solta ali no histórico. E aí a gente acaba jogando alguma coisa mais tipo Mad Max, assim, mais meio cyberpunk, fudido e tal, né? Mas se você for pensar, é um cenário muito, muito bom para RPG, né? Porque o RPG tem tudo a ver com resolver problemas de maneira coletiva, né? É isso aí. De o grupo dos jogadores, né? Não, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. E eu acho que é um cenário muito bacana porque você consegue quebrar algumas regras da sociedade e acabar criando regras novas para abrigar aquele jogo, né? Então, por exemplo, se a gente vai jogar um jogo de supers num cenário desse, você consegue ter algumas coisas que é mais fácil a gente extrapolar e imaginar que isso poderia acontecer num cenário que não existe do que tentar encaixar a ideia de pessoas voando num cenário como a gente conhece hoje. Então só essa ideia de você ter um cenário totalmente diferente do real já te dá uma liberdade de criar e de jogar bacana. E essa questão do coletivo é muito animal, assim. E obviamente você falou do Resident Evil no começo, a gente chegou a jogar alguns cenários de zumbis, assim, também, né, de epidemia zumbi e tudo mais, mas sempre com esse teor mais de ação, talvez, do que um teor mais de terror, como, por exemplo, são os filmes do Romero, de zumbi e tudo mais. Eu acho que zumbi vai valer um episódio aí, um episódio não, né, um especial Erro Crítico em Quarentena só pra falar de coisa de zumbi, mas porque assim, o RPG, assim, nesse cenário, se a gente for colocar a epidemia como um cenário,
o legal do RPG é que você pode, além, lógico, o legal do RPG é a parte de ter também ação, né? De ter um inimigo em comum, né? Como vários, a gente pode ver isso muito em World of Darkness, que sempre tem um inimigo em comum, né? Ou você tem o zumbi como inimigo, o vampiro como inimigo, ou o caçador como inimigo, ou você... Então, assim, a gente teria que ter, né, para ter ação, um inimigo, alguma coisa ali que trazesse uma ameaça física, mas não deixa que você também possa ter uma outra trilha com os personagens que seja mais de pesquisa científica para você, por exemplo, tentar achar a cura, né? Pesquisar ou ir atrás de uma maneira, tipo... Tipo o grupo seu Brad Pitt, assim. O grupo... Nunca um grupo de 5, 6 jogadores vai ser um Brad Pitt, mano, porque o Brad Pitt é um cara que vai precisar de uns 30 jogadores. 20 cara. Pra ter todas as... Se você fizer ali 500 pontos em GURP, você vai precisar de uns 10, 15 caras para ser um Brad Pitt, né? Ele pode juntar todos os pontos do Brad Pitt. Mas cara, você pode fazer, concorda comigo? Você pode ter várias trilhas, né? Principalmente... Com certeza. Eu acho que se a gente pensar num cenário onde reverter a situação atual seja o objetivo do grupo, vai para esse caminho que você está falando, de tipo, olha, a gente pode ter uma aventura científica, de pesquisa, de busca de solução para tentar resolver o problema, que é diferente de uma aventura de sobrevivência, do tipo assim, não estamos preocupados em resolver o problema de uma maneira definitiva, estamos preocupados em sobreviver a esse novo cenário que pode ou não ter zumbi ou qualquer tipo de inimigo e etc. Eu acho que são dois caminhos que poderiam ser explorados e que ambos são bacanas para jogo de RPG. Assim, eu acho que se a gente for para um lado mais científico, talvez o GURPS faça mais sentido, assim, porque a gente tem mais tipos de perícia, assim, você consegue explorar as regras de uma maneira um pouco mais detalhada. Quando você vai para uma questão mais sobrevivência, um World of Darkness caberia como uma luva, assim, para esse cenário. E eu acho que tem duas coisas também, assim... se você parte para um lance que você, além do background, da questão da sobrevivência, você também tem que trabalhar numa questão de vamos buscar a cura para o problema, né, que seja de maneira científica. Você, para ter o tempo de explorar isso, é bem provável que você tem que fazer uma campanha, que tenha mais uma sessão e tal, e que você também, o mestre, na hora de sentar com os jogadores, tenha que ter ali um certo direcionamento para ter, não pode ser assim, faz aí, então um é mecânico, outro é frentista, outro é empacotador de supermercado, não vai dar certo, né? Então você tem que ter, você então o que? Você é um biólogo, você vai ser não sei o que, vai ter um soldado ali no meio, logo para ajudar em coisa e tal, mais direcionado. Se você fazer a sobrevivência, cabe até muito bem num one shot, assim, tipo, se a gente pegar, por exemplo, uma coisa como a gente falou do filme Hack, é um one shot ali, do tipo, cara, se prendeu ali no negócio, se vira para sair, e aí rola bem também, né? E também tem a diferença de preparação. Eu acho que por um cenário de sobrevivência, a preparação é muito mais mapa, talvez, do local e tipos de inimigo e etc, enquanto uma história de resolver o problema cientificamente vai requerer do mestre uma preparação mais bacana. Ele vai ter que bolar alguns termos, talvez ter que dar uma pesquisada nessa questão mais científica e tal, então assim, a preparação é diferente, a montagem do grupo é diferente, a execução é diferente, o tamanho do jogo é diferente. A não ser que você vá fazer um Walking Dead que vira 1 bilhão de aventura igual, que acaba sendo repetitivo pra caralho, né? Tipo, esse também esse lance de vale a pena sobrevivência acaba acaba sendo repetitivo. Talvez funcione ali pra 2, 3 sessões, mas você fica 1 ano jogando. Porra, a mesma história do apocalipse zumbi, onde você vai andar na próxima cidade, vai ter uma outra colônia, aí você vai ver como lidar. Porra, beleza. Talvez seja legal 10 aventuras, na 11ª você tá, de novo, velho. Vamos jogar vampiro. Campanha, né? Eu acho que tem isso é legal. Acho que não sei se a gente já conversou isso em outros papos do Erro Crítico, mas campanha, ela tem, além da parte de ação, tem que ter um background de alguma coisa por trás, um mistério, uma missão mais profunda, né? Que dê um objetivo, prazo, né? Que não seja só
matar, empilhar, sobreviver. Só ganhar XP e juntar tesouro do dragão, porque senão fica repetido. Isso. Eu acho que quando você faz o one shot, ou você faz o que seja uma aventura que vai ter algumas poucas sessões, você pode até pensar em alguma coisa mais salve a princesa, ou fuja dos zumbis do ponto A até o ponto B, que é onde é a nova sociedade está estabelecendo e tal. Mas para uma campanha que você pensa em jogar 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso aí não sustenta nem 2 meses de jogo, né? 2, 3 anos. Não sustenta. Aí você vai jogar sua campanha no nicho. Mas faz tanto tempo que a gente joga RPG que dá até vontade de jogar um jogo assim, ó, de pós-apocalíptico aí, tá vendo? A gente tem que combinar que quando acabar a pandemia a gente tem que se reunir para jogar um jogo desse aí. Senão a gente vai ter que começar a jogar por Skype, assim, tipo, a gente tá jogando. Verdade. Só que a gente vai ter que botar. Cada um vai ter que ter uma câmera pros dados, assim. Joga os dados assim na câmera pra ver que não tá roubando. Tem que ter uma câmera 2, assim, voltada para os dados, né? Tá certo que eu acho que assim, cara, quem é que vai roubar nos dados? Um cara íntegro como o Ciro, por exemplo, vai roubar nos dados? Não, imagina. Não. Rouba nos pontos do personagem, vai roubar nos dados? Bom, brincadeira isso aí do Ciro, viu, galera? A gente só tá zoando porque ele não tá presente, então sabe como é. A gente aproveita a ausência do coleguinha pra fazer brincadeira. Pra fazer bullying. Tá certo. É isso, bom, né, então, cara? acho que é isso, cara. Acho que para um primeiro episódio de quarentena a gente conseguiu abordar bastante coisa. E no próximo a gente pode focar só em coisas de zumbi, que eu acho que tem tudo a ver com quarentena. A gente falou de algumas coisas aí. E como você bem colocou, zumbi eu acho que é um assunto que 1 horinha vai ser pouco pra gente falar só de zumbi. Merece aí um espaço próprio. A gente pode fazer algumas quarentenas aí falando de zumbi. É isso aí. Então tá, cara. Então é isso aí. Acho que por hoje tá bom. Deu pra gente começar essa série aí, quarentena. Tomara que não demore 40 dias. Tomara que demore menos, mas... É isso aí. Vamos ver aí. Mas no mínimo ela já serviu pra trazer o erro crítico de volta no ar. Já teve um ponto positivo aí do Covid-19. Tem que tirar sempre do lado bom das coisas, né, cara? Vamos ver o copo meio cheio, vai. Exatamente. Bom, a gente vai... Infelizmente, como a gente vem fazendo nos últimos tempos, a gente não vai ter... como é que se diz? A gente não vai ter material diferente, né? No YouTube não vai dar. Podcast, vão ser iguais. Né? Esse vai ser o material, a gente vai praticamente não ter edição, a gente vai colocar isso aí no ar praticamente na íntegra. Bom, o recado de sempre, né, Adilson? Assine o canal. Assine o canal, dê uma olhada lá no nosso site, assinem o feed, olhem dos seus... Agora podcast já tá... Faz quase 1 ano que a gente não faz episódio, então o podcast ficou mais famoso, essa ideia. As pessoas já usam mais podcast. Então é só procurar Erro Crítico Podcast aí nos seus players de podcast, assinar a gente, ficar de olho aí nos episódios, tem um monte de coisa antiga aí que a gente fez já, que a gente deu bastante risada. E mandem aí as suas sugestões de pauta e etc, que a gente sempre que der. Agora estamos em quarentena, né? Então quem sabe a gente tem mais tempo aí para fazer podcasts. Porque uma das coisas que a gente pensou em gravar isso aqui também foi para galera que tá como a gente, nessa condição meio não podendo ter muita diversão fora de casa, né? Ter mais uma coisa para fazer, né? Então, tipo assim, desliga um pouco o Netflix, né? Desliga um pouco aí o Netflix, as coisas mais bacanas e venha ver um pouco ouvir um erro crítico aí, quando tá lavando a louça, tomando um banho. É isso aí. E aí, pega umas dicas de algumas coisas, alguns filmes, algumas coisas que depois você pode ir no Netflix assistir. No Netflix, no Amazon, no YouTube, não sei lá onde. Né? Pega ali baixa os torrent da vida aí. Torrent. É isso aí. Então beleza? Tá certo, João. Então até a próxima. Tá certo, cara. Até a próxima. Vamos ver se o Ciro consegue conectar com a gente na próxima.
vamos gravando. Eu acho que quando der para gravar nós 3, ou 2 de nós, ou sei lá, um sozinho, se quiser falar alguma coisa. Fazer um diário de bordo de quarentena solitário, assim. Exato, a gente tenta sempre gravar os 3, mas às vezes por questões pessoais ou profissionais a gente não consegue, né? Mas vamos gravando do jeito que dá e acho que vai ser legal, acho que vai dar pra gente movimentar aí, se divertir e divertir quem quiser ouvir. Fechadíssimo, cara. Então até a próxima, um abraço pra todo mundo aí, valeu por ouvir a gente. Continua ouvindo Erro Crítico. Falou, João. Falou. Até mais.